Olá pessoal da TVC, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, aquele nosso encontro semanal feito com muito carinho, pensado para dar uma pausa nas notícias pesadas do cotidiano e oferecer a você um momento para falar sobre artes, turismo, literatura, música e, claro, muita cultura. E você pode sintonizar a TVC em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. Muito obrigada por nos receber toda semana em sua casa e por nos permitir espalhar mais cultura para tantos cantinhos diferentes do nosso país. Se você perdeu alguma coisa na TV durante a semana, não precisa se preocupar. Você pode encontrar toda a nossa programação disponível em nosso site e também no Facebook e no YouTube. É só procurar por TV Correio da Manhã que facilmente você nos encontra por lá. Já o meu Instagram pessoal é @SandraBritoWriter. Venha conhecer nossas páginas e interagir conosco também por lá. E no programa de hoje, você vai ver um bate-papo com o ator Paulo Betti, que apresentou sua peça Autobiografia Autorizada no Centro Cultural Raul de Leone, aqui em Petrópolis. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um grande nome da nossa literatura, Júlia Lopes de Almeida. Você conhece essa autora? É claro que você não vai perder o programa de hoje, não é? Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. Olha aí, rapaziada, sou eu, João Bosco. É só para avisar vocês o seguinte, eu vou estar nos dias 2 e 3 de dezembro no Soberano Itaipava com um show solo. Enfim, tocando todas aquelas coisas que vocês gostam e conhecem. Será às 21 horas, então, repetindo, 2 e 3 de dezembro no Soberano Itaipava. Espero vocês lá. Emergem da infância e da adolescência de Paulo Betti no interior de São Paulo, tempo humilde em que ele nem sonhava em escrever seu nome no hall dos grandes atores do país. As histórias que servem de base para este encantador monólogo intitulado Autobiografia Autorizada. Sem preocupação com a linearidade, os episódios revividos por ele em cena, na maioria compilados em cadernos pessoais de anotações, vão sendo desfiados como em uma conversa informal. Senhor absoluto do palco, Paulo Betti usa sua vasta e reconhecida técnica de interpretação a serviço da simplicidade e da afetividade. Vamos ver juntos um pedacinho da peça e curtir um bate-papo com o ator? Acompanhem comigo! Tinha 5 bicos de luz, né? Não tinha aquela área na frente, o som era muito baixo, né? Não tínhamos televisão nem geladeira, o ferro de passar era com brasas, o fogão era lenha, mas minha mãe tinha como sua tensa diversão ficar assistindo o relógio da Light como se fosse um verdadeiro filme de terror. Às vezes, batia um vento encanado, uma porta se abria misteriosa. Minha mãe dizia:
Entre! Era de arrepiar! Minha mãe aprendeu a benzer ar. Vocês sabem o que é ar? Não sabe? Ar é uma espécie de dor de cabeça, uma enxaqueca que dá se você sai num dia ensolarado, sem óculos escuros, bate um raio, um facho, uma réstia de luz assim no espelho, aquilo bate no seu olho, você pega uma dor de cabeça, aquilo é ar. Minha mãe aprendeu a benzer ar com Dona Palmira na véspera do Natal. Palmira ia se mudar para o Mato Grosso, então ensinou minha mãe para que minha irmã Ana não ficasse sem ter quem a benzesse. Todo dia, no fim da tarde, Dona Adelaide, na frente de nossa casa, benzia. Ela colocava assim, o doente, sentado de frente para onde o sol se põe. Os últimos raios de sol tingindo de vermelho o jardim da nossa casa. Minha mãe pegava um copo com água, uma toalhinha rendada assim em cima do copo de água, e sem deixasse uma gota de água derramar, ela embocava o copo sobre a cabeça do doente. Ela rezava 3 Padre Nossos, 3 Ave Marias, rezava murmurando silenciosamente a oração. Aos poucos, a água parecia borbulhar dentro do copo. Minha casa tem 4 cantos, em cada canto tem um santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cabeça quente do sofrente, a água parecia ferver dentro do copo. Eu nunca cobrei, eu sempre benzi de graça. Uma vez um homem queria pagar, perguntou quanto é que custava. Sua avó respondeu: você tem um caminhão de abacaxi aí na frente? Então dá 2 abacaxi para mim que eu quero comer. Minha avó às vezes agenciava o benzimento sem fins lucrativos. Minha mãe numa cama, um colchão de palha, eu numa cama patente com colchão de capim. Nossa casa não tinha forro, nem portas entre os cômodos internos, de modo que eu podia ouvir no meio da noite o barulho do penico da minha avó sendo arrastado no chão de cimentão e o som da minha avó urinando no meio da noite. Às vezes minha avó falava um pouco alto demais. O Ernesto não tá nada bom. O Ernesto não dormiu nada essa noite. Meu pai realmente não estava muito bom, ele afiava um machado ou um facão uma vez. Minha avó e meu pai se engalfinharam. Minha avó mordeu o braço do meu pai. Mas ela não tinha dentes. Era banguela. Ah, nona, a senhora vai mijar justo na porta da nossa casa.
se vocês quiserem. Claro que queremos. Paulo, eu queria só te fazer uma pergunta no seguinte sentido. Escrever uma biografia ou uma autobiografia, como no caso dessa peça, é de uma certa maneira reviver lembranças, né? E você nos permitiu olhar pelo buraco da fechadura das suas memórias através dessa peça. Eu queria saber se no momento da escrita e no momento que você está atuando, se você sente também que dialoga com a família enquanto você dialoga conosco através da sua atuação. Olha, hoje já é uma peça de teatro. De uma certa maneira, meu avô é um personagem, minha mãe é um personagem, Sim. até eu sou um personagem. Então, não é meu avô, é a cena que me emociona. Entende? Entendo. Mas eu não sofro. Meu avô morreu há quase 50 anos, 60 anos. Não tem por que eu chorar mais pro meu avô, né? São personagens. Às vezes a emoção vem por um detalhe, por uma frase, por uma foto do São Bento, por um jogador que eu vejo antigo, né? Mas é isso. O processo psicanalítico, ele foi forte na construção, na hora de ir pro baú, de reviver, buscar, né? Buscar as coisas. Até hoje, quando alguém pede, você não tem fotos, eu não gosto de ficar vendo foto antiga. Então, esse processo, sim, foi muito forte e emocional para mim. Agora já é menos, é mais a cena, que a música, tem quase 30 músicas iniciais aqui, que fazem parte dessa, né, o Sentimental, não sei o que, Roberto Carlos, no Erasmo, não sei o que. Essas coisas às vezes me provocam, fazem um gatilho. Mas a emoção é mais a cena mesmo, sabe? Agora, entendi. É a cena. Eu falo assim, não deu certo, que bom, eu citei do jeito bom, porque é tudo muito, né? Tem horas que você dá vontade, hoje tinha o suor, né? Porque o refletor batia quente, falei assim, pô, tava me atrapalhando um pouco. Então tudo em cena, tudo pode te ajudar, pode te atrapalhar. É o calor do momento. Teve uma hora que começou um barulho aqui, começou a me atrapalhar, porque tem um texto, palavras precisas, né? Mas é isso. Muito legal. Mas foi forte buscar. Tanto que, isso que eu queria te falar. Você tem que passar primeiro por cima de uma... É muito pretensioso você fazer uma autobiografia, né? Pô, por que você vai contar? Tanto que essa peça é meia casa. Não é casa cheia, é meia casa. Por quê? Por que eu vou ver agora o cara contar a história da adolescência dele, da infância dele? Deve ser chato. Então, a autobiografia, você tem que passar por cima disso, sabe? Assim, será que não é muito egocentrismo você fazer? Tanto que eu não ia fazer. Eu ia fazer a morte lá do meu amigo. Eu só fiz quando já estava com tudo pronto. Falei, não posso fazer, eu tenho que fazer uma. Faz tua peça. Eu estava casado com a Mana Bernardes, que é uma pessoa que valorizava muito a escrita. Então ela olhava a minha caligrafia e falava, pô, você tem que fazer alguma coisa. Então eu tive que quebrar essa... Eu sou falso modesto. Sei. O Domingos de Oliveira fala assim, tu é um falso modesto. Então você tem que quebrar isso para falar, vale fazer uma peça, botar pessoas para trabalhar, para te ajudar, para você contar a história da sua mãe, da sua avó e tudo mais. Por quê? Para mim que deu um eixo assim, que falou, vale. Basicamente é o fato do meu avô ser empregado de um fazendeiro negro. Aquilo eu falei assim, pô, isso aqui tem um negócio que não é comum. Exato. Dá licença que eu quero ostentar essa porra, porque eu sei que não é o lugar de fala mesmo, mas isso aconteceu comigo. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com.
E chegou o momento de falar sobre literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. A nossa homenageada de hoje foi uma escritora, cronista, teatróloga e abolicionista brasileira e uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras. Ela foi a primeira escritora profissional do Brasil. Estamos falando de Júlia Lopes de Almeida. Júlia Valentim da Silveira Lopes de Almeida nasceu no Rio de Janeiro no dia 24 de setembro de 1862. Era filha do médico Valentim José da Silveira Lopes e de Adelina Pereira Lopes, ambos portugueses emigrados para o Brasil. Passou seus primeiros 5 anos em Nova Friburgo, onde a mãe administrava um internato feminino, enquanto o pai estudava medicina na Alemanha. Quando ele retornou ao Brasil em 1867, a família voltou a morar no Rio. Cerca de 2 anos depois, transferiu-se para Campinas. Lá, aprendeu as letras e conviveu com intelectuais que frequentavam a casa de seus pais, ponto de muitas reuniões sociais regadas à música e poesias. Em 1881, publicou seus primeiros textos na Gazeta de Campinas, apesar de, na época, a literatura não ser vista como uma atividade própria para mulheres. Numa entrevista concedida a João do Rio, entre 1904 e 1905, Júlia confessou que adorava escrever versos, mas o fazia às escondidas. 3 anos depois, em 1984, começa a escrever também para o jornal carioca O País, trabalho que durou mais de 3 décadas. A carreira literária. Em 1886, mudou-se para Lisboa, onde se lança como escritora e, junto de sua irmã Adelina Lopes Vieira, publica contos infantis. Pioneira da literatura infantil no Brasil, o livro foi uma reunião de 33 textos em verso e 27 em prosa destinados às crianças. Em 87, ainda em Portugal, publicou Traços e Iluminuras, um livro de contos. Em 28 de novembro de 87, casou-se com o poeta português Filinto de Almeida, então diretor da revista Semana Ilustrada, editada aqui no Rio de Janeiro. Júlia passou a ser uma colaboradora sistemática da publicação. Na mesma época, também escreveu para a revista Brasil-Portugal, de 99 a 1914. Júlia retornou ao Brasil em 88, onde publicou seu primeiro romance, Memórias de Marta, que saiu antes em folhetins. Seus textos tratavam sempre de temas pertinentes, como a República, a abolição e os direitos civis. No mesmo ano, publicou também o romance A Família Medeiros. Júlia colaborou ainda com periódicos de imprensa de mulheres, como a revista A Mensageira, dirigida pela escritora Presciliana Duarte de Almeida, entre 1897 e 1900. Júlia escreveu também peças teatrais, A Herança e Teatro, além de outros 10 textos inéditos. Foi presidente honorária da Legião da Mulher Brasileira, uma sociedade criada em 1919. Sua coletânea de contos, Ânsia Eterna, de 1903, veio a inspirar Arthur Azevedo a escrever a peça O Dote. Em colaboração com o marido, escreveu em folhetim do Jornal do Comércio seu último romance, A Casa Verde, em 1932. Grêmio Júlia Lopes. Instituição Cultural Feminina fundada em 26 de novembro de 1916 por um grupo de intelectuais cuiabanas. A escolha de Júlia como patrona foi proposta pela professora Maria Lobo Duarte, após a leitura do livro das Noivas. O Grêmio Júlia Lopes se dedicava principalmente à produção literária através da revista A Violeta.
O periódico contava com a contribuição da própria Júlia Lopes, entre várias outras intelectuais. A revista A Violeta circulou mensalmente de 1916 até 1950 e sempre foi trabalhada apenas por mulheres. A fundação da ABL. Júlia de Almeida integrava o grupo de escritores intelectuais que planejou a criação da Academia Brasileira de Letras. Seu nome constava da primeira lista dos 40 imortais que fundariam a entidade, elaborada por Lúcio de Mendonça. No entanto, na primeira reunião da ABL, seu nome foi excluído. Os fundadores optaram por manter a academia exclusivamente masculina, da mesma forma como a Academia Francesa, que lhes servia de modelo. No lugar de Júlia, entrou justamente seu marido, o poeta Filinto de Almeida, que chegou a ser chamado de acadêmico consorte. O veto à participação de mulheres só terminou em 1977, com a eleição de Raquel de Queiroz para a cadeira número 5. Júlia faleceu em 30 de maio de 1934 no Rio de Janeiro por complicações renais decorrentes da febre amarela. Póstumamente, no mesmo ano, foi publicado seu último romance, Pássaro Tonto. Júlia Lopes de Almeida deixou um legado de muitas obras, entre elas A Viúva Simões, A Falência, A Intrusa, Cruel Amor, Correio da Roça, A Silveirinha, O Funil do Diabo, Era uma Vez, A Isca, O Livro das Noivas, Jornadas no Meu País, A Árvore, que escreveu com o filho Afonso Lopes de Almeida. E vamos ler juntos um trechinho de Júlia. O livro é um amigo. Nele lemos exemplos e conselhos. Nele, um espelho onde tanto as nossas virtudes como os nossos erros refletem. Repudiá-lo seria loucura, escolhê-lo é sensato. Júlia Lopes de Almeida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa singela homenagem que fizemos a Júlia Lopes, ela que ainda é considerada a primeira escritora profissional do país e mesmo assim, tão desconhecida ainda, não é? Semana que vem estaremos de volta para mais um Trilhas Literárias. Até lá! E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelos comentários, pelos compartilhamentos nas redes sociais e pela audiência. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá, tchau, tchau!